Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Projeto de autoria do vereador Raimon pode beneficiar mais de 120 mil trabalhadores do setor de audiovisual. A previsão de recurso chega com o Aldir Blanc e a necessidade de usar o recurso chega com a lei do audiovisual. Então são muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras e na verdade eles são muito importantes para a cidade. Prefeitura prorroga a fase 5. Teatros e cinemas permanecem fechados. Só agora, por exemplo, as áreas turísticas do Rio de Janeiro foram abertas. Então é preciso que a gente veja o impacto dela. Programa da Secretaria Municipal de Educação promove live sobre a obra do maestro Tom Jobim. Não saia daí, a gente volta já. A Rio TV Câmara está de mudança. Nosso canal aberto entrará na sintonia 10.3 a partir do dia 29 de agosto, como estabelecido pelo Ministério das Comunicações. Você que nos assiste no canal 15.3, a partir do dia 29, basta sintonizar o canal 10.3. Assim, você pode seguir acompanhando nossa programação 24 horas com tudo sobre o Legislativo Carioca e a cidade. E siga nossas redes sociais. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre o projeto de lei do vereador Raimon, que pode beneficiar mais de 120 mil trabalhadores do setor do audiovisual. O segmento foi um dos mais prejudicados com a pandemia da Covid-19. O projeto foi aprovado em segunda discussão e depende de uma sanção da Prefeitura para virar lei. A repórter Simone Braga conversou com o parlamentar. Vereador, obrigada, primeiro, pela sua disponibilidade de estar hoje aqui com a gente. E eu gostaria de conversar com o senhor sobre o projeto de lei, né, que beneficia o setor do audiovisual, os trabalhadores, né, que precisam desse projeto de lei. Então, fale para a gente da importância do projeto. Querida Simone, deixa eu te dizer uma coisa. Desde que começou a pandemia, a nossa intenção é trabalhar projetos de lei que venham ao alcance de garantir o que a gente chama de proteção social, para que as pessoas possam fazer o seu isolamento social, que é, na nossa leitura, a ferramenta ou o remédio mais eficaz no combate ao coronavírus. Então, nesse sentido, a gente caminhou, né, numa conversa muito estreita com trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual, que, na verdade, foi uma das primeiras atividades que interromperam o seu curso de trabalho, e uma interrupção muito brusca. É como se a gente tivesse apagado a luz, né? Apertado o interruptor para baixo, apagou a luz, de uma hora para outra. E a gente sabe que o retorno dessa atividade não é, de novo, levantar o interruptor. A volta é uma volta muito gradual, muito gradual. Então, pensando dessa forma, os trabalhadores e as trabalhadoras tiveram muitas conversas comigo, com o meu mandato, e nós compreendemos que era muito justa a reivindicação deles e delas. Reivindicação de terem um auxílio emergencial, de terem uma proteção feita pela Prefeitura, e tudo isso coincidiu com a aprovação em Brasília da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que destinará recursos vultosos para a cidade do Rio de Janeiro. E essa lei é uma lei que foi apresentada por deputados federais, dentre eles estava a deputada Benedita da Silva, autora dessa lei, e a outra deputada, a deputada Jandira Fegali, ambas aqui do Rio de Janeiro, que a Jandira foi a relatora desse projeto. E aí, quando a gente aprovou esse projeto, coincidiu que o processo de aprovação e o processo de aprovação da Lei Aldir Blanc, elas praticamente se encontraram. Então, os recursos existem para esse acolhimento. E aí algumas pessoas pensam, quem são os trabalhadores do audiovisual? Eu peguei aqui uma colinha, porque são muitas as profissões, e, portanto, vou ler aqui para os nossos telespectadores acompanharem. Costureiras, eletricistas, maquinistas, contrarregras, cabeleireiras, peruqueiras, maquiadoras, platôs, produtores, assistentes, loggers, continuistas, editores, coloristas, figurinistas, microfonistas, cenógrafos, câmeras, cabumen, foquistas e tantos outros. São muitos os trabalhadores que perderam a sua possibilidade de levar recurso para sua casa e alimentar suas famílias.
esse projeto foi aprovado. Depois de aprovado, nós já fizemos 2 reuniões com o secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder, que tem acolhido muito bem essa demanda. Tivemos, em uma dessas reuniões, representação do audiovisual e agora parte para a sanção do prefeito, que nós confiamos que ela acontecerá em breve, e depois a aplicação desta lei em conjunto com a Lei Aldir Blanc e que vai beneficiar, portanto, trazer os direitos, né, desses trabalhadores e trabalhadoras de fazerem o isolamento social. E já tem uma previsão de quantos trabalhadores serão beneficiados, vereador, com essa lei? São mais de 100 mil, 126 mil trabalhadores, é isso? Pois é, nós estamos falando, né, na verdade, no Rio de Janeiro, estamos falando de 11 mil trabalhadores. 11 mil trabalhadores. Mas se a gente contar com outros elos da cadeia produtiva, esse número pode chegar a 40 mil. Então, é muita gente, sabe? Muita gente. E o bacana de tudo isso, sabe quando o rio encontra com o mar? É um pouco isso, né? As 2 leis se encontraram. Quer dizer, a previsão de recurso chega com o Aldir Blanc e a necessidade de usar o recurso chega com a lei do audiovisual. Então, são muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras, e na verdade, eles são muito importantes para a cidade, sabe, Simone? Muito importantes. Uhum. Nós estamos falando, né, de uma categoria, e aí eu tenho uns dados aqui também de cola, né, para a gente poder entender, e a nível de Brasil. Né? Nós temos aqui, a nível de Brasil, um faturamento anual de 55 bilhões de reais. Só de tributos, nós estamos falando de 2,7 bilhões de reais. Portanto, é uma cadeia produtiva, né? É um serviço que tem a cidade do Rio de Janeiro, que pode, ao mesmo tempo, circular a economia, circular a moeda e, portanto, fazer o desenvolvimento local, regional, territorial. Mas, mais do que isso, ele também rende aos cofres municipais os tributos, né? As taxas que a prefeitura, portanto, pode, né, usar esse recurso para a saúde, para a educação e para outras áreas. Agora vamos falar sobre o projeto de flexibilização das atividades econômicas da cidade. A prefeitura decidiu manter a fase 5, que proíbe, por exemplo, a abertura de cinemas e teatros. Quem tem as informações é o repórter Vitor Gagliardo. A prefeitura decidiu prorrogar por mais 15 dias a fase 5 de flexibilização da retomada gradual das atividades da cidade. A decisão foi tomada após reunião do Conselho Científico. A prefeitura quer avaliar os dados das curvas após a abertura dos pontos turísticos no último sábado. Só agora, por exemplo, as áreas turísticas do Rio de Janeiro foram abertas. Então é preciso que a gente veja o impacto delas. De tal maneira que, por mais 15 dias, continua a nossa fase 5. Nós temos nos indicadores demanda por leite de UTI, leite de enfermaria, óbitos na cidade. Nós temos condições de ir para a fase 6. Mas nós preferimos, o Comitê Científico preferiu manter a fase 5 para a gente analisar essas atividades que abriram agora. A Prefeitura também quer avaliar os dados da Covid-19 após a desmobilização dos leitos dos hospitais de campanha do governo estadual. No último final de semana, novamente os bares, principalmente da Zona Sul e da Barra da Tijuca, ficaram cheios e com pessoas sem máscara. A manutenção da fase 5 autoriza, por exemplo, o banho de mar, mas impede a permanência na areia. Nós fazemos um apelo aos empresários aqui do Jardim Oceânico, do Leblon, que, por favor, evitem essas aglomerações, façam um esquema de marcação nas suas calçadas ou dentro dos seus estabelecimentos, para que as pessoas não aglomerem. Faço apelo também aos jovens. Nas curvas que nós mostramos agora na nossa coletiva, verificamos que quem mais apresentou sintomas de gripe foram jovens. Isso na rede pública municipal. Mostra que eles estão se expondo mais do que deviam. O setor cultural, um dos mais prejudicados pela pandemia, segue proibido de funcionar. Profissionais da área tinham esperanças da implementação da fase 6. Com isso, teatros e cinemas permanecem fechados. A Caixa Econômica anunciou um novo horário de funcionamento das agências. O banco reduziu em 1 hora os atendimentos presenciais. O novo horário de atendimento das agências da Caixa Econômica Federal será de 8 horas da manhã até a 1 da tarde.
Essa mudança já vale a partir desta terça-feira, para atendimento a serviços essenciais. A orientação do banco é de que os clientes devem acessar os serviços por meio dos canais digitais. A Caixa alerta que não é preciso fazer fila desde cedo, porque todos que chegarem nas agências vão ser atendidos. Outra dica é que os clientes atualizem o cadastro no aplicativo, já que os recursos do saque emergencial do FGTS e do auxílio emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Nesta terça-feira, começa o saque em espécie do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com final 1. Já no saque emergencial do FGTS atualmente, podem realizar saque em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Os pagamentos do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS seguem os calendários já divulgados. Até o momento, o banco já pagou 156,8 bilhões para 62 milhões de pessoas. Foram 223 milhões de pagamentos. E você vai ver no próximo bloco. Obra do maestro Tom Jobim é tema de um programa musical da Secretaria Municipal de Educação. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. O Detran prorrogou o prazo de licenciamento anual para veículos. O motivo é a pandemia do novo coronavírus. Quem tem os finais de placa de 0 a 2 tem até o dia 30 de setembro para fazer emissão do certificado. Finais de placa de 3 a 6 até o dia 31 de outubro. E, por fim, finais de placa de 7 a 9 tem até o dia 30 de novembro. Esse documento pode ser obtido pelo aplicativo do Detran. O certificado de registro e licenciamento de veículos é a garantia que o seu carro ou moto estão regularizados junto ao órgão responsável. Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, os supermercados adotaram protocolos de segurança. Embora o momento ainda exija todo cuidado, o setor já pensa em manter algumas medidas. Com a pandemia, muitos setores da economia tiveram que se adaptar para oferecer condições de atendimento aos clientes. É o caso dos supermercados, que pretendem manter as mudanças adotadas neste período, mesmo com a volta à normalidade. Eu converso com Keila Prates, superintendente da Associação de Supermercados do Estado do Rio. Ingrid, o que veio para ficar e que já existia, mas que reforçou-se ainda mais, foi a questão da higiene nos supermercados e todos os estabelecimentos que trabalham com fornecimento de alimentação. Então, essa parte já existia, porém ela foi reforçada e agora com uma característica de desinfecção, inclusive,
os procedimentos, os protocolos de atendimento ao cliente, que reduz ainda mais o contato com o alimento, se tornou muito mais seguro, e são práticas que os supermercados adotaram e que com certeza vão permanecer para os próximos anos, próximas mudanças que vão chegar. Outras situações também são as questões de tecnologia, que chegaram na verdade, aceleraram o processo de tecnologia no Brasil. Então, as empresas que não estavam adaptadas, elas foram forçadas a se adaptar para atender essa demanda aí de forma urgente, que era a entrega de alimentos e as compras por novos canais. Agora, o que os supermercados acreditam que os clientes vão levar em consideração, Keila, na hora de escolher o lugar para comprar? Olha, nós discutimos aqui algumas vezes internamente a respeito disso, e o ponto pacífico sempre era a questão da busca, a higiene nas lojas vai ser sim um decisor a respeito de qual loja escolher para se tornar cliente, inclusive para não voltar mais. O cliente ele quer se sentir seguro, ele quer preço, ele quer qualidade, quer variedade, mas ele também quer se sentir seguro no ambiente onde ele vai comprar o alimento, que é um ícone da saúde, né? A alimentação é um ícone de boa saúde. Qual é o balanço que a associação faz desses mais de 4 meses de pandemia, Keila? Ingrid, desde o início, quando foi decretada a pandemia e o isolamento social foi se alastrando aí por todo o país, aqui no Rio de Janeiro, a associação iniciou esse trabalho com os nossos associados e orientação para todo o setor supermercadista do nosso estado, era a adoção de práticas que já estavam sendo adotadas em outros países. Inclusive, as determinações do órgão de segurança da saúde da nossa cidade, do nosso estado, ele veio depois de quase 45 dias e os nossos estabelecimentos já estavam adotando as questões do espaçamento, do raio de 1 metro, 1,5 metro, alguns por segurança, inclusive por 2 metros. Quem vai ao supermercado há muito tempo já vem reparando os adesivos no chão para que as pessoas não se aglomerem durante as filas. Nós adotamos também a higienização dos carrinhos, a instalação de pias na entrada das lojas, em alguns casos, mesmo que isso não fosse exigido pelas leis sanitárias. A questão do álcool gel na entrada, ou até mesmo do álcool em spray na entrada, quando o cliente chega, para higienização das mãos. O anteparo de acrílico nos caixas, vocês podem reparar aí, todos os supermercados já estão preparados com isso há muito tempo para proteger não só o cliente, mas o nosso colaborador também, que foi e é uma preocupação nossa desde o início da pandemia, era proteger o nosso povo. Os alunos da rede pública municipal estão revisitando a obra do maestro Tom Jobim com lives musicais e pedagógicas. A série Tom nas Escolas faz parte do programa Orquestra nas Escolas e vai até setembro. Há 58 anos, no dia 2 de agosto de 1962, o antigo restaurante O Boom Gourmet servia de palco para um momento histórico. Era a primeira vez que Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, era executada. De lá para cá, a canção ganhou o mundo como uma das mais tocadas, recebeu prêmios internacionais e até hoje representa o Brasil pelo planeta. Se tornou a terceira música brasileira mais gravada, um total de 376 vezes. A obra não poderia ficar de fora do projeto Tom nas Escolas, da Secretaria Municipal de Educação, série que mostra o legado do maestro aos alunos da rede pública de ensino por meio de atividades pedagógicas.
O conteúdo fica disponível na internet e no app SME Carioca para que todos possam ver. O programa Orquestra nas Escolas nasceu em 2017. É uma ação que congrega milhares de crianças e jovens, alunos da rede municipal carioca. Atualmente são 52 escolas distribuídas em todo o território do Rio de Janeiro, 17 formações musicais que a gente chama de orquestras, mas não são orquestras só de música clássica e de almofadinha. Tem orquestra de todo tipo, orquestra de choro, orquestra de percussão, orquestra de corpo percussivo, orquestra de flauta, as orquestras sinfônicas também. A ideia é que meninos e meninas unidos em torno da vivência musical ampliada, agregando as suas famílias e as suas comunidades. E a série Tom nas Escolas é uma ação que, nesse momento que nós vivemos, um momento muito desafiador, nossas ações estavam muito concentradas no módulo presencial e aí precisamos continuar incentivando para que os meninos e meninas permaneçam firmes, constantes, tocando, animados. A gente não pode permitir que eles percam o vínculo com a escola, o desejo de aprender. O projeto oferece diversos conteúdos artísticos sobre Tom Jobim para que os estudantes possam conhecer melhor a vida e a carreira deste que é considerado o maior expoente da MPB. Até setembro, alunos do projeto Orquestra nas Escolas vão tocar o repertório de Tom Jobim com músicos ligados ao artista por meio de lives semanais. O Instituto Tom Jobim, o Instituto tem subsidiado as nossas ações com pesquisa, memória, música, além disso, agregando em torno da série Tom nas Escolas, os vários artistas, a família do Tom Jobim e tantas outras pessoas amantes da sua obra para compor assim esse arcabouço jobiniano nas escolas, que tem sido uma experiência maravilhosa, nos reunido assim nesse ambiente virtual através das lives e não só, a nossa orquestra virtual tem tido o privilégio e a honra da participação de inúmeros artistas aí e mostrando isso para o mundo, crianças e jovens da rede pública de educação se apropriando, experienciando a obra do maestro Tom Jobim. A harmonia musical será garantida pela edição, feita pelo computador, com a união dos trechos de cada intérprete até o arranjo final. Os mais de 600 mil alunos da rede podem acessar o material produzido na sala de leitura virtual da SME e nos canais do programa Orquestra nas Escolas. A série Tom nas Escolas se expande para além das fronteiras do programa Orquestra nas Escolas. Todos os meninos da Rede Carioca de Educação, que participam das mais variadas disciplinas e atividades, têm recebido semanalmente desafios aí. A gente não está dizendo disciplinar, agora são desafios transdisciplinares, A obra do Tom tão complexa, tão maravilhosa, tão profunda. Então a gente pode falar de língua portuguesa, a gente pode falar de história, a gente pode falar de geografia, a gente pode falar de qualquer assunto a partir da provocação da música do Tom. Então os mais de 600 mil alunos da Rede Carioca de Educação estão recebendo semanalmente aí as músicas, a inspiração e fazendo as suas releituras, a sua própria composição inspirada na música do Tom Jobim. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.